Bom, se você é um iniciante em lei da atração, está querendo saber como funciona, está procurando vídeos, assistindo vídeos, neste vídeo aqui, você que é iniciante, você vai entender um pouquinho diferente. Por quê? Porque se você olhar, na maioria dos vídeos sobre lei da atração, por mais que você tenha ali pautas a respeito de comprovações científicas, a verdade é que não há comprovação científica que a lei da atração funciona da forma como as pessoas, os estudiosos, as pessoas que falam da lei da atração dizem que ela funciona. Então, aqui eu vou desmistificar um pouco, no entanto, eu não tenho nenhum tipo de problema, não sou hater e gosto muito do trabalho de muitas pessoas que falam sobre a lei da atração. É só uma questão de um novo entendimento, uma forma mais simples de você compreender, ok? Então, aqui nesse vídeo, a gente vai trocar um pouquinho a lei da atração por um termo chamado atenção seletiva, ok? E eu vou te explicar como funciona esse processo de atenção seletiva. Antes disso, só deixa o seu like aqui embaixo. Se você chegar no final do vídeo e não gostar, você pode mudar por dislike, deixar um comentário. Mas agora, deixa o seu like, porque é importante para mim, para você não esquecer depois, ou passar o vídeo e você não ter dado o seu glorioso like, porque ele me ajuda demais, ok? Vamos lá. Bom, então, pensando em atenção seletiva, eu quero que você entenda o seguinte. Nosso corpo humano, né? A parte exterior é toda composta por órgãos do sentido. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas vamos lá. Em primeiro lugar, que toda a sua pele é o tato, então já vai. Todo o exterior do corpo, toda a pele já é o tato. E aquilo que não é necessariamente pele, né? São órgãos do sentido. Então, por exemplo, se a gente ainda tem pele aqui na boca, né? E tem a parte de dentro da boca que a gente não chama de pele, mas ainda tem sim uma partezinha. Mas a gente chama de paladar. Então, quando você sente o gosto ali, né? As papilas gustativas e tal, você interpreta o gosto das coisas. Então, interpreta aquilo que está no exterior, sentindo o gosto das coisas. Assim como você sente o exterior em termos de sensações, né? Daquilo que está tocando no seu corpo, ou você está tocando com o tato. Você vê, interpreta as cores ou as coisas que você está enxergando ali com a visão, né? E você ouve, interpreta os sons, você ouve com a audição, não é verdade? E sente o cheiro com o olfato. Então, os nossos órgãos do sentido são as nossas antenas. E isso é importante você relembrar, que todo mundo já viu falar sobre isso, mas relembrando é assim que funciona, ok? Bom, então já que a gente tem as nossas antenas, são essas antenas que trazem ali, né, traduzem os estímulos externos e o nosso cérebro vai filtrar aquilo que vai ficar dentro da nossa cachola, aquilo que vai ficar disponível para a gente racionalmente, aquilo que vai ficar disponível para que a gente utilize de dentro para fora. Já tinha pensado nessa maneira? Então, por exemplo, eu aprendo enxergando e ouvindo na escola. Quando eu aprendo o que vem de fora, a minha cachola aqui recebe os estímulos, eu vou aí agregar a memória, né? Então, com esses estímulos eu vou ter ali guardado as informações que eu recebi de fora para dentro, e quando eu for usar esse conhecimento, eu vou usar de dentro para fora. Então, quem faz o filtro para que as coisas entrem no nosso corpo, seja comida, seja estímulos visuais, sejam vírus e doenças e qualquer coisa, tudo vem do exterior, de fora para dentro, e a partir de dentro a gente vai expor aquilo que é nosso conhecimento. Algumas doenças podem vir de dentro para fora, por exemplo, as doenças psicológicas, né? As doenças de cunho psiquiátrico, enfim. Então, vai de dentro para fora também, porque acontece na nossa mente, né? Tem a ver com a nossa mente. Tudo bem? Ok. Bom, sobre esse processo, a gente vai chegar na atenção seletiva, que é o quê? Como os estímulos ao nosso redor são muitos e o nosso cérebro não vai conseguir guardar
e processar tudo, porque gasta muita energia para isso. Então o ser humano não conseguiria ficar vivo se recebesse todos esses estímulos e guardasse tudo isso. Seria muita energia para poder manter todas essas informações. Então, os nossos órgãos do sentido captam, o nosso cérebro filtra para que a gente só fique com a nata, com aquilo que é necessário. E aí é que vem a coisa. O que realmente é necessário? E aí o que é necessário, ele está dentro da gente, ok? Primeiro lugar, o que é necessidade nossa, necessidade básica? Primeiro lugar, a vida. Então, se a gente for reduzir o ser humano apenas para um animal, né, dentro da natureza, a nossa função é o quê? É perpetuar a espécie, ou seja, manter a espécie. Então, primeiro princípio, a gente tem que gerar vida, se manter vivo para gerar vida. Então, esse é o princípio, é o básico. Então, o seu cérebro vai trabalhar o tempo todo para manter a sua vida, porque você, vivo, pode reproduzir e assim a sua espécie não vai desaparecer, ok? E você no ecossistema vai manter o ecossistema vivo, porque no funcionamento da natureza, né, toda espécie é necessária, né? Agora, obviamente, a gente mudou tudo isso com o desenvolvimento das sociedades, o ser humano foi evoluindo e o ser humano agora mais degrada do que ajuda a natureza, né? Então ele destrói a natureza, por isso que nosso planeta está em risco. Mas vamos lá. Bom, então o primeiro princípio é a vida. E aí você tem uma série de coisas que estão atreladas a esse princípio da vida, que é a sobrevivência. Então, o teu cérebro vai ficar traduzindo, de acordo com a realidade atual, ele vai ficar tentando entender o que é necessário para você se manter vivo. E a gente entra no segundo conceito aí, que é zona de conforto. Então, existe um fator chamado homeostase, que o seu corpo ele tem como propriedade. O que é homeostase? São processos nos quais o objetivo é manter equilibrado um sistema. Então, a homeostase, por exemplo, a sua temperatura 36 graus. Existe todo um sistema, pele, sistema interno de aquecimento, resfriamento corporal, que o seu cérebro que comanda tudo isso, para que se você se mantenha a 36 graus. Né, a sua temperatura interna. Porque a 36 graus é a temperatura ideal para o funcionamento do seu corpo. Se por algum acaso vem um agente patogênico externo, ou seja, algo de fora, o que é que vai acontecer? Vindo de fora, o seu corpo começa a brigar com ele e se for uma bactéria, qualquer coisa assim, um vírus, provavelmente uma inflamação ali, né, você vai ficar com febre. E quando você fica com febre, mais uma série de sistemas vão tentar resfriar o seu corpo para que a sua febre não suba demais. Então, a própria febre é um mecanismo de homeostase. Por quê? Porque se vem um agente patogênico, uma doença, um vírus, qualquer coisa, ele vem para destruir o seu organismo, pode colocar em risco. Então, para você se manter saudável, ele vai ter algum sistema de defesa, e esse sistema de defesa pode ser a febre. Só que, ao mesmo tempo, se sua febre aumentar demais, você pode ter um colapso, né? Seu corpo pode não aguentar. E aí, o que acontece? Tem sistemas que servem para resfriar. Então, a homeostase é isso. E esse princípio de você, dessa homeostase, o princípio de você se manter vivo, vai fazer com que o seu cérebro entenda que aquilo que é necessário para você, então aquilo que é importante para você, é, em primeiro lugar, aquilo que te mantém vivo, segundo lugar, aquilo que te mantém vivo e equilibrado, e terceiro lugar, que te mantém feliz, que te mantém equilibrado emocionalmente. E aí é que entra o processo da atenção seletiva, que a gente pode manipular. E é isso que chamam de lei da atração. É a manipulação da atenção seletiva. Ok? Então, vamos lá. Como que a gente entende esse processo? Pensa comigo. Se eu já estou vivo, se eu já estou saudável, ou
eu posso não estar saudável, mas eu estou vivo, né? Então, vivendo a gente sempre está, mesmo que esteja doente, até que a gente morra, a gente está vivendo, né? Mas, mesmo que eu não esteja saudável, também eu consigo pensar, né? Tem algumas pessoas que não conseguem mais pensar racionalmente, mas tudo bem, se o cérebro está funcionando, ainda há pensamento. O racional ou não raciocinar, aí é outra história. Depois a gente fala sobre isso, mas vamos lá. Então, eu posso manipular o processo e atrair coisas burlando o meu cérebro. E como que eu burlo o meu cérebro? Que não é burlar, mas vamos falar assim. Se eu começo a imaginar e ter emoções de que eu estou vivendo uma realidade mais feliz, equilibrada, saudável e viva, o que vai acontecer? E eu repito isso várias vezes. O meu cérebro não sabe identificar o que é real do que é imaginação. Então, por exemplo, tanto faz para ativação cerebral, para liberação de substâncias, as substâncias serotonina, endorfina, todas as substâncias boas ou ruins no organismo, não importa. Um pensamento que emite, junto com uma emoção, ele vai ativar as áreas cerebrais, as mesmas se você estivesse vivendo aquilo. Então, por exemplo, se eu for na Disney, eu vou ter um misto de emoções, positivas e negativas. Se eu for na Disney mentalmente, eu vou ter também esse misto de emoções. Se eu consigo me imaginar na Disney, tudo fazendo várias coisas, andando nos brinquedos e tal, eu vou ter as ativações cerebrais idênticas às ativações se eu estiver vivendo ali. Obviamente que para que seja idêntico, eu tenho que estar imaginando com a maior quantidade de órgãos do sentido ativados possível. Então, por exemplo, a minha imaginação tem que ser forte. Então, eu tenho que ver cores, tenho que ouvir sons, mesmo que seja imaginando. Eu tenho que sentir, né? Tenho que sentir o cheiro. Então, se eu consigo chegar no nível de imaginação forte, que eu ativo todos os órgãos do sentido, eu vou estar ativando as áreas cerebrais ali que tem correlação. E o meu cérebro vai entender que aquilo é real. Então, se eu vivo numa realidade tal, vamos supor, vamos falar de dinheiro aqui. Se eu vivo numa realidade de R$1.000 por mês, e R$1.000 por mês me dá uma determinada realidade. Então eu reclamo de algumas coisas, eu agradeço de outras coisas, eu tenho a minha rotina ali de transporte, de vida e tal. E na maioria das vezes as pessoas reclamam, na maioria, porque dá para ser feliz com pouco dinheiro. Então felicidade não tem a ver com dinheiro, felicidade tem a ver com vida, né? Com usar a vida da melhor maneira. Então vamos lá. Mas digamos que uma vida de R$1.000 numa sociedade hoje em dia é muito complicada, né? Então vamos traduzir que ganhar R$1.000, uma pessoa que tem filho, tem isso, tem uma vida estressante, né? E se essa pessoa, ela consegue todos os dias fazer uma meditação, não precisa ser meditação ao pé da letra, mas consegue parar um pouquinho, nem que seja no banheiro, para se imaginar e sentir a sensação de ter uma vida de R$10.000, né, por mês, vamos supor, que é um salto muito grande, de 1.000 para 10.000, não é verdade? Então, se essa pessoa consegue se imaginar, o que vai acontecer? O seu cérebro vai receber aquelas informações e ele vai começar a entender que aquela realidade é confortável. E agora, o que era confortável para você, né, no seu dia a dia, na sua vida de R$1.000, ela não é mais. Por quê? Porque tem uma outra realidade acontecendo. Mesmo que mentalmente, né? E aí o que acontece? Como o princípio do teu cérebro é te levar para a zona de conforto, te manter feliz e saudável, então agora ele vai entender que a sua vida é desconfortável e até então ele não estava vendo, mesmo você ganhando pouco, reclamando da vida, mas se você passou muito tempo nessa condição e não morreu, nada aconteceu, tá tudo bem, você tá vivo, ainda continua procriando, tem capacidade de produzir, de reproduzir, né? Você tá bem, para o teu cérebro você tá bem, você tá confortável. Só que a partir de agora, quando você começa a se imaginar numa vida mais feliz, mais abundante, mais cheia de coisas, o teu cérebro agora ele vai entender que aquela realidade é a confortável.
E aí, o que é que o cérebro faz? Esse é o processo de homeostase que eu acabei de falar, é o processo de equilíbrio da vida. O cérebro vai te manter informado, ou seja, ele vai te dar as condições em função de quê? Você vai começar a perceber, quais caminhos, quais coisas você deve assistir, quais pessoas você deve se interessar, o que você precisa fazer para que chegue naquela situação. Então, é meio que automático, né? Quando o teu cérebro entende que você está desconfortável com aquilo, ele vai te dar o que você precisa. Por exemplo, é o mesmo princípio de manutenção da vida numa situação de perigo. Então, digamos, você está num prédio e você ouve o povo falar fogo, 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 fogo. Sem nem pensar, você começa a correr. Você começa a correr, você toma atitudes, você faz uma série de coisas que você não parou para pensar naquilo. Foi automático. Então, essa parte automática, quando a gente for falar de mente, você vai entender que é a sua mente inconsciente que faz isso. Alguns autores, alguns youtubers, algumas pessoas falam subconsciente. Aí tem uma nomenclatura diferente de linhagem ali, de avanço de estudos, mas subconsciente ou inconsciente, tudo bem? Então, é a sua mente inconsciente que vai fazer isso. Aqui é o mesmo processo para você criar qualquer realidade que você deseja. Se você consegue se imaginar e sentir emoções e faz isso de forma repetida, ou seja, todos os dias, ou às vezes até mais de uma vez durante o dia, você vai fazer com que o teu cérebro entenda que aquela realidade imaginada é a realidade da homeostase, é a realidade do equilíbrio. E o cérebro vai, de forma automática, te conduzir ao caminho. E é a partir daí que você vai conseguir as coisas. Então, trocando isso em miúdos em relação à lei da atração se você consegue pensar e sentir numa realidade, você vai atrair a realidade. Se você pensar como atenção seletiva, você vai, imagina, sente a emoção, você vai ser conduzido. É a mesma coisa. Então, a lei da atração funciona? Funciona. A atenção seletiva funciona? Funciona. São a mesma coisa, com explicações diferentes, tudo bem? Mas eu trouxe essa abordagem diferente para você. Então, para você entender como fazer as coisas acontecerem, como ter uma imaginação mais fértil, como se concentrar melhor, como escolher o que você quer, ou tudo que você precisa para atrair o que deseja, vai ter aqui nesse canal, tem aqui. Então, dá o seu like se você ficou até aqui, compartilha com a galera, compartilha nos grupos, porque essa abordagem é muito importante e simples de você entender como atrair tudo aquilo que você quer ou como ser impulsionado para tudo aquilo que você quer, até as pessoas mais céticas. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo, deixa o teu like, deixa o comentário aqui, pensa se você já tinha falado sobre isso com alguém, se você sabe, se tem alguém que fala sobre isso, e comenta aí embaixo, tá bom? Fui, até o próximo vídeo.